Considerando o custeio variável, nós temos dois conceitos aí que são extremamente importantes ou que se considera relevantes para esse efeito de apuração de custeio. É o custo, ou melhor, os conceitos de custo variável e custo fixo. Lembrando, custo variável é aquele que varia em função do volume de produção. O custo fixo é aquele que, independente do volume de produção, ele vai permanecer o mesmo. Portanto, se eu tiver um exemplo, como tínhamos na atividade anterior, um galpão industrial alugado, e nesse galpão eu produzi 10 mil peças de um determinado produto, eu pago um aluguel de, sei lá, 5 mil reais. Se eu produzir menos peças, ou mais peças que 10 mil, o aluguel vai continuar o mesmo, vai continuar sendo 5 mil reais. Não vai mudar esse aluguel em função de eu ter produzido mais ou menos. Já o custo variável é aquele que, produzindo mais, eu tenho mais gasto. Exemplo, matéria-prima. Se eu produzo 10 peças, eu gasto X de matéria-prima. Se eu produzo 20 mil peças, provavelmente eu gasto o dobro de matéria-prima. Mão de obra do pessoal. Se eu produzo o dobro do que eu estou acostumado a produzir, ou eu contrato mais pessoas, eu pago hora extra para meus empregados. Então, vão variar em função do volume de produção. Nesse contexto, surgem, pelo custeio variável, o conceito de margem de contribuição. Que nós vimos o seguinte: a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e os gastos variáveis de cada produto. É o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de contribuição entre a sua receita e o custo que provocou e que pode ser imputado sem erro. O que seria isso de uma forma um pouco diferente? Ou seja, é tirar do produto o custo que ele mesmo gera. Como foi dito, se não há produção, não há custo variável. Então, eu vou procurar identificar da receita que o produto gerou, aquilo que ele gerou de custo também. O custo fixo, independentemente de produção ou não, ele vai estar ali. Então, eu vou tentar identificar, né, aquilo que efetivamente foi gerado pelo produto, que é o custo variável. A margem de contribuição tem a facilidade de tornar bem mais visível a potencialidade de cada produto, mostrando como cada um contribui para, primeiramente, amortizar os gastos fixos e depois formar o lucro. Nesse contexto, nesse conceito, eu também tenho aquela questão. Se, por exemplo, eu tiver uma margem de contribuição negativa, que tipo de informação que eu tenho? Que o produto, ele sequer cobre os próprios custos que ele gerou. Se ele não está cobrindo os próprios custos que ele gerou, como é que ele vai conseguir cobrir custos fixos e despesas? Então, ele precisa cobrir primeiro os variáveis, depois os fixos, depois as despesas, para que a empresa possa obter um resultado positivo, ou seja, lucro. Uma análise aqui de uma pequena demonstração de resultado. Imaginamos que temos aqui produtos, está meio fora de foco aqui, A, B e C. Então, digamos que o produto A tenha aí o preço de 200, né? Está meio difícil de enxergar aqui o negócio. Está bem desfocado esse slide. Bem, digamos que um determinado produto, tenha um determinado custo. Vamos imaginar aqui, ele tem uma venda líquida de 200. Ele tem custo variável
de 80. E despesa variável de 10. Então nós temos o quê? 200 menos 80, nós temos 120. Menos 10, 110. O que seria isso? Seria a margem de contribuição. Seria a margem de contribuição. Ou seja, da minha venda, eu vou tirar o quê? Custo variável, por quê? Porque ele foi gerado por conta da produção que foi vendida. Se eu não produzisse, eu não teria esses custos variáveis. A despesa variável, ela é deduzida por quê? Porque se eu não tivesse vendido o produto que eu produzi, eu não teria despesa variável. Por exemplo, como eu já disse, comissão de vendedores. Bem, se eu pegar essa margem de contribuição, né? Margem de contribuição total. Se eu pegar essa margem de contribuição total e dividir pela quantidade produzida, e vendida, né? Eu vou ter a minha margem de contribuição unitária. O que é importante essa margem de contribuição unitária? Ela é importante porque essa margem será aquela que será necessária para cobrir os custos fixos. E aí, custos fixos e despesas fixas, né? E aí, gerar lucro ou não pela empresa, para a empresa. Eu posso ter uma margem de contribuição positiva, mas após tirar custos e despesas fixas, eu posso ter um prejuízo ao invés de um lucro. Por que isso é importante? Porque daí pode surgir a necessidade, a utilização, né, da margem de contribuição unitária para efeito de apuração de um outro, ou de aplicação de um outro conceito que é muito importante para a empresa, que seria o conceito de ponto de equilíbrio. Mas aí nós temos uma demonstração de resultado resumido, né? Que eu coloquei aqui. As vendas, eu tiro custo e despesas variáveis, eu teria a margem de contribuição. Eu tiro custo e despesas fixas, eu teria o meu resultado. Lucro ou prejuízo. Por que analisar dessa forma? Qual o objetivo? Avaliando unitariamente o produto, podemos avaliar quais produtos iremos cortar, quais produtos devemos aumentar as vendas, ou até mesmo quais produtos podemos baixar margens de lucro. Como vocês viram anteriormente, e com o slide um pouco desfocado, nós temos aqui um exemplo de 3 produtos, A, B e C. Por que 3 produtos? Porque as empresas normalmente apresentam demonstrações de resultados de uma forma globalizada. Ou melhor, ela apresenta a demonstração de resultado pelo total das vendas dela, pelo total das vendas de todos os produtos que ela fez, que ela teve no período que ela produziu e que efetivamente ela vendeu. Mas a visão globalizada, e como vimos anteriormente, o custeio variável tem um objetivo mais gerencial, ela não permite você analisar produto por produto. E aí o que ocorre? Ocorre muitas vezes que a empresa tem um determinado lucro, ou às vezes tem prejuízo, mas ela não consegue visualizar, dentre o mix de produto que ela tem, ou seja, dentre todos os produtos que ela vende, quais efetivamente estão dando lucro e, eventualmente, qual pode dar prejuízo para ela. Ou tem margem negativa, de repente. Então, a análise individualizada por produto da margem de contribuição permite ao gestor do negócio
que ele identifique aqueles produtos que dão melhor resultado para a empresa. E isso também permite o quê? De repente eu incentivar mais a produção daquele produto, né? E da mesma forma, ao contrário, ela identifica também aqueles produtos que eventualmente estão dando prejuízo, resultado negativo para a empresa. E aí eu posso tomar a decisão, de repente, de parar de produzir aquele produto, né? Ou até mesmo diminuir o volume de vendas, né? Ou se esse produto é um chamariz, eu mantenho mais com menos investimento. Outra, vou incentivar a produção, vou fazer investimentos. Em qual produto? Em qual planta da minha empresa? Então a margem de contribuição permite essa visão. Investir no produto X, Y, Z, porque é aqueles que têm uma margem melhor, aqueles que trazem mais resultados para a empresa. Ou melhor, aquele que sobra mais valor para cobrir meus custos e despesas fixas. Parar de produzir, parar de vender produto tal e tal, porque ele acaba dando resultado negativo. E no bolo, se eu não tiver isso separado, o que ocorre? Os produtos com margem negativa, de repente, que eu não consigo visualizar sem esse demonstrativo da margem de contribuição, eles se tornam, digamos assim, vampiros daqueles outros produtos. Eles comem o lucro dos outros. E às vezes eu tenho prejuízo e a empresa não deveria ter. Se eu cortasse alguns produtos da minha linha, de repente eu teria lucro, né? Então, a margem de contribuição ela é extremamente importante para essa visão, né, para o gestor da empresa, mas ela tem que ser apresentada de forma individualizada, ou seja, por produto. O gestor ele precisa conhecer a margem de cada produto que ele produz e vende. O total de receitas e de custos para fins gerenciais não interessam, não são interessantes. Eu preciso visualizar produto por produto. Então temos aqui, né, a demonstração. E aqui um pequeno exercício. Se a empresa produz 3 tipos de produtos, pequena, média e grande, a demonstração de resultado tem indicado consistentemente uma perda líquida para o tamanho M. E o administrador está considerando 3 propostas. Continuar fabricando o tamanho M, suspender a fabricação do tamanho M e, consequentemente, reduzir o produto total. Suspender o tamanho M, conduzir uma campanha publicitária para expandir as vendas do tamanho P, de forma que a capacidade total da fábrica possa continuar a ser utilizada. Veja, como é que se visualizaria isso? Primeiro, se a proposta B for selecionada e a fabricação do tamanho M for suspensa e a produção cortada, os custos fixos de produção anuais e as despesas de operações fixas podem ser reduzidas em 50 mil. 50 mil e 30 mil. Respectivamente. Se a proposta C for aceita, sabe-se que o gasto adicional anual de 55 mil com o salário de um assistente gerente de marcas, classificado como uma despesa fixa operacional. Seria o rapaz da campanha publicitária. Gerará um aumento de 40% no volume de vendas, do tamanho P. Sabe-se também que o aumento da produção do tamanho P utilizará instalações da fábrica usadas pelo tamanho M, que foi desativado. As vendas e os custos têm permanecido relativamente estáveis nos últimos anos. Espera-se que continuem assim nos anos seguintes. As demonstrações de resultado do fim do exame são as seguintes. Então aqui eu tenho produto P, 1.800.000. Custos variáveis, 1 milhão. Custos fixos, 300 mil. Custo total dos produtos, 1.300.000. Lucro bruto, 500 mil. Despesas operacionais, variáveis, 200 mil. Fixas, 80 mil. Despesa 280, eu tenho um lucro operacional de 220 mil. E aí, para o M, para o G, respectivamente, 35 mil de resultado
negativa, ou seja, para o M é um prejuízo, e para o G, 140 mil. Então, veja, o que eu comentei, a questão do produto chamado Vampiro. Eu tenho aqui produtos que me dão lucro, produto P e G, e um produto M que está me dando um prejuízo. Então, se eu não tivesse o produto M aqui com prejuízo, eu teria 360 mil de lucro. Mas o produto M acaba me gerando um problema, porque ele me dá um prejuízo. Ponto de equilíbrio. A margem de contribuição, ela é utilizada para identificar qual o produto menos ou mais rentável da empresa. Isso permite a decisão de incentivar a produção, criar meios de vender mais ou, de repente, parar de produzir. A empresa, em muitos momentos, pessoal, incentivar a produção de um produto ou, de repente, cortar a produção de um produto, parar de fabricar, ela tem o mesmo peso. Que às vezes eu tirando um produto eu acabo tendo um resultado, né? E a minha empresa consegue se equilibrar. O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio da empresa é o momento em que eu consigo identificar também por produto qual, principalmente a quantidade mínima necessária para que eu venda daquele produto, para que eu não tenha nem lucro nem prejuízo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar, e muitas empresas utilizam, né? Até a maioria delas, o ponto de equilíbrio para definir metas. Para definir metas de venda. Então, como a empresa determina para os seus vendedores que ela tem que vender 10 peças, 1.000 peças, 500 peças, 1 milhão de peças de um determinado produto? Porque ela sabe, provavelmente, se ela determinou que o vendedor vendesse 10, talvez o ponto de equilíbrio dela tenha sido 5, 8, 7, ou seja, qualquer número menor do que 10. Por quê? Porque ela sabe que se o vendedor vender no ponto de equilíbrio ou abaixo dele, né? Ou vender abaixo do ponto de equilíbrio, vai ter prejuízo. Se vender no ponto de equilíbrio, o resultado vai ser zero. Acima do ponto de equilíbrio, a empresa terá lucro. Por isso, ela vai determinar sempre a meta de venda acima do ponto de equilíbrio, porque ela tem certeza de que atingindo aquela meta, né, ou chegando próxima dela, a empresa terá lucro. Então, de que maneira nós vemos isso, né? Analisando a lucratividade da empresa, percebemos que a variação do volume de produção e vendas é extremamente importante para aumentar ou diminuir o lucro da empresa. Os administradores e gerentes das empresas precisam constantemente estudar as relações entre receitas, gastos e renda. Esse estudo é comumente chamado de análise de custo, volume e lucro. Bom, já vimos a necessidade de saber qual a metodologia de custo que melhor se encaixa na produção de sua empresa e a influência de uma decisão errada na lucratividade da empresa. Também já sabemos a definição dos termos custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesas variáveis. E vamos utilizar isso daí para fazer análise de custo, volume e lucro. E aí nós temos o chamado ponto de equilíbrio contábil. Bom, o termo ponto de equilíbrio contábil para descobrir as quantidades de produto que devemos vender ou a receita de vendas para que a empresa tenha lucro operacional igual a zero.
Lucro operacional igual a zero significa que a empresa conseguiu pagar todos os custos e despesas no período. No entanto, não houve nenhum lucro da atividade. Isso é, o mínimo que a empresa deve faturar para se manter sem prejuízo. Então, esse número é extremamente importante para a empresa. Aquilo que eu disse, a empresa sabe que se eu vender 9 unidades e meu ponto de equilíbrio for 10, eu vou ter prejuízo. Se eu vender 11, eu vou ter um pequeno lucro. Né? Então, ela sabe de antemão, no final de um período, ou seja, de um mês, se ela vai conseguir ter lucro, se ela vai empatar as contas delas, ou se ela vai ter prejuízo. Basta analisar a quantidade vendida, né? E comparar com o ponto de equilíbrio. Que não eu falei, se o ponto é 10, eu vendi 9, eu tenho prejuízo. Se o ponto é 10, eu vendi 11, eu tenho lucro. E como é que nós fazemos isso? Cálculo do ponto de equilíbrio. Equação do lucro. Receita menos despesas variáveis. Menos custo e despesa fixa, eu tenho um lucro operacional. Se o lucro é igual a zero, temos receitas menos custo e despesa variável menos despesa fixa igual a zero. Portanto, receita menos custo e despesa variável igual a custo e despesas fixas. Tá? Então, se eu pegar a minha receita, que é 1.000, tirar meus custos e despesas variáveis, que é 500, vai sobrar 500. Se custo e despesa fixa também for 500, eu vou ter um resultado zero. Né? Se for 600, eu vou ter um prejuízo de 100. Né? Então, eu tenho que verificar e olhar isso em relação à minha meta definida para os meus vendedores. Venda sempre além das quantidades definidas do ponto de equilíbrio. Então, se receitas menos custo e despesas variáveis igual margem de contribuição, que é o que nós vimos aqui, receita menos custo e despesa variável igual margem de contribuição. Né? Substituindo, o ponto de equilíbrio contábil pode ser representado por margem de contribuição igual custos e despesas fixas. Né? Então aqui, se a minha margem deu 110, custos e despesas fixas for 110, resultado zero. Resultado zero, ponto de equilíbrio. Ou seja, a empresa vendeu, pagou seus custos, suas despesas e não teve nada de positivo, não teve lucro. Né? Certo? Bom, vamos ver aqui. Margem de contribuição unitária versus quantidade. Então nós temos aqui o PEC, ponto de equilíbrio contábil em quantidades. Custo e despesas fixas dividido por margem de contribuição unitária. Seria essa margem de contribuição aqui, ó. Né? Que seria a minha margem dividida pela minha quantidade produzida. Eu teria a minha margem de contribuição unitária. Então, despesas fixas do período, 12 milhões. Custos fixos, 6 milhões e 500 mil. Preço de venda unitário, 8.500. Custos variáveis unitários, 2.500. Despesas variáveis unitárias, 2.100. Então, como é que eu chego no meu ponto de equilíbrio? Eu somo lá as minhas despesas fixas mais os meus custos fixos e divido pela preço de venda unitário menos os meus custos variáveis unitários e as minhas despesas variáveis unitárias. Se eu pegar aqui, pessoal, o denominador da fórmula, se eu pegar o denominador da fórmula, eu tenho o quê? Se eu pegar isso daqui, ó, né? Eu tenho exatamente isso daqui, ó. Tá? Que seria a minha margem de contribuição por unidade. Tá? No exemplo,
que eu tenho aqui, eu teria 4.74359 unidades. Que seriam essas unidades aqui? Imagina que eu preciso ter uma visão mais correta, né? Eu não vou pedir para os meus vendedores eu falar que eu tenho 4.743 unidades e 59 décimos da outra para meu ponto de equilíbrio. Eu vou definir, por exemplo, se eu chegar nos meus vendedores e falar, ó, mínimo para vender 4.744 unidades. A partir daí eu já teria um pequeno lucro, né? Ou, se eu quisesse um resultado maior, né, um ponto de equilíbrio desse, eu pediria, por exemplo, para vender 5.000 unidades. Com certeza, se os meus vendedores conseguissem essa meta de vender 5.000 unidades desse produto, com certeza a empresa teria um bom lucro. Ou seja, com essas 4.744 unidades, eu provavelmente empataria aí o custo e despesa, sobraria um pequeno, alguns centavinhos aí, né, para a empresa. Se eu conseguisse vender 5.000 unidades, eu pagaria custos quais? Fixos e variáveis. Despesas quais? Fixas e variáveis. E ainda sobraria um bom lucro para a empresa. Então, a questão do ponto de equilíbrio, principalmente, é utilizado e tem essa finalidade, pessoal, de que eu tenha uma visão muito clara da quantidade mínima do produto que deva ser vendida pela empresa. Essa quantidade mínima ou melhor, tem que ser determinada, que nem eu já disse antes, por produto. Então, minha quantidade, meu ponto de equilíbrio é 5.000 unidades. 5.000 unidades do quê? Do produto A, B, C? De todos. Não, isso não existe. Eu tenho que olhar, X unidades de produto A, X unidades de produto B, X unidades de produto C. Porque na hora de definir meta de venda, principalmente eu vou ter a ideia, né, de quanto definir para cada tipo de produto e, principalmente, se eu vou conseguir ter um lucro por produto. E vou conseguir visualizar também qual é o produto que está me dando lucro, qual é o produto que está me dando prejuízo. De repente, eu defino uma meta de venda de um determinado produto e ele não sai, ele encalha, sabe? Tem uma concorrência forte, né? E não vende. E aí, de repente, é o momento de eu chegar à conclusão, né, que não vale a pena mais trabalhar com esse produto. Eu teria que optar aí por parar de fabricar e vender esse produto de repente. Ainda, pessoal, eu tenho uma outra questão. De repente, o produto que acaba tendo ou não atingindo o ponto de equilíbrio, ou tendo uma margem ruim, é aquele que é o chamariz da empresa. É aquele que tem, de repente, eu preciso tê-lo na minha empresa, na minha loja, porque senão o pessoal não entra para comprar outros. E aí, o que eu posso fazer de repente?
Eu posso tentar ganhar no volume. Posso tentar vender mais naquele produto. Mas como eu ganho no volume? Nós estamos falando aqui também de variação de custo, volume e lucro. Como é que um produto, de repente, ele teria um ponto de equilíbrio ruim, uma margem ruim, e eu aumentando o seu volume, ele me daria um resultado positivo, ou me daria um lucro. Que veja, pessoal, voltando ao conceito, o que eu tenho? Que os custos fixos, eles permanecem os mesmos, independentemente do volume de produção. Então, se eu produzir bastante, lógico, eu vou ter um acompanhamento de quem? Dos custos variáveis. Então, quanto mais eu produzir, mais custo variável eu vou ter. No entanto, eu mantenho, ou com pequenas variações, os meus custos fixos. Eu acabo tendo um ganho nos meus custos fixos. Então, eu continuo pagando os mesmos custos fixos por um volume de venda maior. Né? Eu só preciso ter um controle dos meus. Então, aqui eu teria o custo variável, que ele vai aumentar em função do volume de produção, e o custo fixo, né, que ele vai se manter, supostamente, né, pessoal? Ele não vai se manter na verdade, né? Ele vai ter um pequeno aumento, pessoal, dependendo do tempo. Então, o custo fixo, ele vem fixo, né? E aí, de repente, ele tem uma pequena escadinha e depois ele sobe um pouquinho. Mas a variação dele, em muitos momentos, ela é imperceptível em função do custo variável. Então, de repente, aumentar bastante o volume de venda de um determinado produto acaba fazendo com que ele me traga um resultado positivo. Por quê? Eu acabo utilizando melhor, né, os meus custos fixos. E que nem eu disse anteriormente, pessoal, custo variável e despesa variável, para o negócio, às vezes é bem-vindo. Né? Se eu tiver que produzir muito mais, tiver que gastar muito mais matéria-prima, tiver que pagar muito mais comissão para os meus vendedores, é porque matéria-prima eu estou produzindo mais. Se eu paguei o dobro de comissão para os meus vendedores, é porque eles venderam o dobro dos meus produtos. Né? Então é um tipo de despesa que eu não posso reclamar muito, né, de tê-los utilizados. Ainda, com esse conceito de custo fixo e variável, né, variação de custo, volume e lucro, o que se deve observar? Em termos de números, se eu pegar a produção de um determinado produto, né, eu vou ter que atentar para essa variação que foi colocada aqui em gráfico. Se eu produzir no mês 1.000 unidades, eu tenho X de custo variável. Se eu produzir 2.000 unidades, eu teria 2x de custo variável. Só que aqui eu teria 1x de custo fixo
E aqui continuaria com um X de custo fixo. E da mesma maneira, se eu vendesse essa produção, eu teria 1x de despesa variável, teria 2x de despesa variável. Né? É ruim dobrei a produção, dobrar o custo de despesa variável? Não. Né? Eu disse, consumi mais, produzi mais, vendi mais, tenho mais despesa. Mas aqui eu continuo mantendo o mesmo custo fixo. Isso permite que eu faça uma análise, uma adequação, né, na utilização correta dos custos fixos que a empresa produz. Então veja, o grande vilão do negócio não são os custos e despesas variáveis. Na verdade, são os custos e despesas fixas. Esses é que vão causar problema para a empresa. Porque, veja, numa outra situação em que eu tenha não um aumento de produção, e sim uma redução, esses caras aqui, ó, esses custos fixos, continuam os mesmos. Se eu diminuir a minha produção em 50%, eu vou diminuir meus custos e despesas variáveis também em 50%. Só que os meus custos e despesas fixas continuarão os mesmos. Então não há, né, como não se preocupar em analisar gerencialmente esse comportamento dos custos e despesas. E que eu consigo visualizar através da análise da margem de contribuição e através da análise do ponto de equilíbrio. Isso através do sistema de custeio variável. Pouco diferente do custeio por absorção, que nós vimos anteriormente, que é aquele voltado um pouco mais para, digamos, a legislação fiscal, né? O que determina a Receita Federal em termos de apuração de lucro, né? E aqui é um sistema mais gerencial. Lógico, tem que ficar claro, pessoal. Contabilmente, né, na contabilidade da empresa, eu não vou utilizar o sistema de custeio variável. Não é contabilizado, não aparece no balanço, não aparece na demonstração de resultado. No balanço e na demonstração de resultado, aparece custos, né? Ou melhor, custos e estoques, né, de acordo com o sistema de custeio por absorção. Então, o que resulta do sistema de custeio por absorção em relação à contabilidade? Aquela feita, né, publicada no jornal pelas empresas SA de capital aberto, aquelas apresentadas no balanço da empresa, é o estoque apurado pelo método de custeio por absorção. O CPV, que aparece na DRE, é aquele também apurado pelo método de custeio por absorção. Então, da produção toda que a empresa teve, do custo todo que a empresa teve, que é o somatório entre custos diretos mais custos indiretos, se não forem totalmente vendidos, fica parte no estoque e parte vai para o CPV. Produziu 1.000, vendeu 500. Fica 500 no estoque, 500 vai para o CPV. Isso é o que vai se apresentar na demonstração de resultado, né, em termos de custo, que vai apresentar no balanço da empresa em termos de estoques. Quanto a esse método aqui, pessoal, sistema de custeio variável, né, também chamado de sistema de custeio direto, lembrando do conceito, né, todo custo direto é sempre variável, é usado de forma gerencial, né? É usado internamente na empresa, tá? Não é utilizado para fins de contabilidade, para fins de
imposto de renda, né, de apresentação fiscal nenhuma. E o ponto de equilíbrio, né, essencial, né, até demais, para que a empresa conheça e saiba a quantidade mínima necessária que ela precisa vender de um determinado produto. Bem, sobre custos, sobre sistemas de custeio, considerando custeio por absorção e custeio direto variável, são essas informações aí que nós temos. E, para finalizar, os conceitos que não podem ser esquecidos e as suas relações. Conceito direto e indireto. Ele é relacionado ao produto. O que significa que o conceito de custo direto e indireto é relacionado ao produto? É a forma com a qual os custos são alocados aos produtos. Ou ele vai chegar ao produto de forma direta ou de forma indireta. Direta por medida, indireta por rateio, né? O conceito fixo e variável tem relação com a produção. E é utilizado gerencialmente para fins de apuração de margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Por que é relacionado com a produção? Porque o custo fixo e o custo variável, ele vai variar em função do volume de produção. Ou seja, se eu pegar um determinado custo e perceber que se eu produzir mais, ele aumenta, se eu produzir menos, ele diminui, ele é um custo variável. Variável em relação ao quê? Ao volume de produção. Um custo fixo é aquele também que eu vou analisar em relação ao volume de produção. Se eu produzir mais, ele continua o mesmo. Se eu produzir menos, ele continua o mesmo. Ele não vai sofrer variação. Então, por isso que ele é fixo. Não é fixo, pessoal, e às vezes uma confusão que se faz é de que o custo fixo é fixo porque eu pago todo mês. Nada a ver isso com o custo fixo. A relação e a análise do custo fixo é sempre em função do volume de produção. Eu posso pagar, ter um custo que eu pago todo mês e que todo mês ele é diferente porque eu gasto mais porque a produção aumentou. É um custo que existe todo mês e não é fixo. Ele é variável, né? Por exemplo, matéria-prima, se eu tenho uma indústria, eu todo mês pago matéria-prima, pago meu fornecedor de matéria-prima. Mas é um custo variável. Por quê? Vai depender sempre do meu volume de produção. Aqui também temos que analisar o conceito de despesa fixa e despesa variável. Veja, só para organizar. Direto e indireto, relação produto. Fixo e variável, relação produção. Despesa. Despesa, fixa e variável. Qual é a relação que nós temos? Se a despesa ela vai ocorrer após o produto estar terminado, estar finalizado, né, principalmente, a relação dela é com as vendas. Então, o conceito de despesa fixa e despesa variável eu vou analisar em relação às vendas. Meu setor administrativo, por exemplo. Você tem uma despesa que, se eu vender mais ou vender menos, ela permanece a mesma, ela é uma despesa fixa. Você tem uma despesa que, quando eu vender mais ou menos, ela vai oscilar em função desse volume de vendas, eu tenho uma despesa variável. O exemplo clássico de despesa variável, até que eu cheguei a comentar diversas vezes, é a despesa com
comissão de vendedores. Óbvio, quanto mais eu vendo, mais comissão eu pago dos meus vendedores. Até, como eu disse, uma despesa bem-vinda, né, para a empresa, né? Desde que os percentuais de comissões estejam corretos, né, de acordo com o que foi contratado com o vendedor aí, né, não tem nenhum problema. Outra coisa, se eu, por exemplo, entrego as mercadorias ou produtos que eu vendo e não cobro frete. Lógico, se eu tiver um volume de venda maior, né, provavelmente eu vou ter uma despesa maior com as minhas entregas. Sei lá, com combustível do meu caminhão, por exemplo, né? Então, é uma despesa que vai variar em função do volume de vendas. Por outra visão, né, em relação à despesa fixa. Se eu tenho um escritório, né, ou melhor, se eu tenho uma fábrica lá no interior de São Paulo, e tenho um escritório em São Paulo, né, na Paulista, na Berrini, em algum outro lugar, o que acontece? Os gastos que eu tiver nesse escritório eles serão tratados como despesa. E esse escritório, né, onde a administração, né, da empresa, diretoria, que seja, está instalada, é alugado. São salas alugadas de um determinado edifício. O aluguel que eu pago por essas salas é considerado uma despesa fixa. Ou seja, se eu vender mais ou vender menos, o proprietário da sala que eu estou ocupando, ele não vai reduzir ou aumentar o aluguel dessa sala em função do que eu vendi. Porque ele nem vai saber quanto eu vendi, né? Então, são tipos de despesas que vão se permanecer fixas, né, quando as vendas aumentaram ou reduziram. Ok? Então, esses conceitos todos ele vem aplicado. Um, para chegar no custo do produto. O outro, gerencialmente, para analisar margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Como foi comentado, né, a questão das despesas e custos. O conceito em relação à produção e gerencial. Então, eu consigo identificar cada uma delas, né, quando eu vou trabalhar com análise, né? Então, eu tenho aqui. Veja que aqui não aparece o conceito de custo e despesa direta ou indireta. Nós temos aqui custos e despesas variáveis, custos e despesas fixas. Então, são esses dois conceitos que são utilizados aqui na margem, no ponto de equilíbrio, né, e na margem de contribuição, que a relação é com a produção. Deixa eu melhorar isso aqui. Então aqui é, de novo, relação com a produção. Então, gerencialmente, né, eu vou me preocupar se o meu volume de produção foi maior ou menor em relação ao meu custo direto e indireto. E também vou me preocupar se o meu volume de vendas foi maior ou menor em relação às minhas despesas fixas ou variáveis. Ok? Bem, nós tínhamos era isso.
tá? Sobre esses dois conceitos. Ou melhor, os dois sistemas de custeio. Custeio por absorção e custeio fixo, melhor, custeio direto variável. Ok, acabou.